Olá, hoje sexta-feira, dia 24 de maio, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Divino Espírito Santo, Espírito de amor e de verdade, autor da santificação de nossa alma, nós vos adoramos como princípio e fonte de nossa felicidade eterna. Muitas graças vos damos, soberano dispensador dos benefícios que do céu recebemos, e vos invocamos como a fonte das luzes e da fortaleza que nos são necessárias para conhecermos o bem e podermos praticá-lo. Ó Espírito de luz e fortaleza, iluminai o nosso entendimento, fortalecei a nossa vontade, purificai o nosso coração, regulai todos os nossos movimentos, e fazei-nos dóceis a todas as vossas inspirações. Ó Espírito Consolador, aliviai as penas e os trabalhos que nos afligem neste vale de lágrimas. Dai-nos conformidade e paciência, para que mereçamos fazer neste mundo penitência dos nossos pecados e gozar no outro a luz da eterna bem-aventurança. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, Tiago, capítulo 5, versículos de 9 a 12. No versículo 9 ele diz: Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Então, primeira lição, né? Tá vendo o outro no erro? Ou não se ocupa do erro do outro, se ocupe dos próprios erros. Agora, se vê o irmão no erro, haja com caridade, vá até ele. Mas não fica fazendo fofoca ou fica indo em direção a outras pessoas que não ele para falar do erro do irmão. Não incorra em julgamento, porque o justo juiz é Deus. E quando nós julgamos, nós ocupamos, nós usurpamos o lugar próprio de Deus. Eu não sou justo juiz. Você não é justo juiz ou justa juíza. O justo juiz é Deus. Portanto, não julguemos. Percebemos e contemplamos o erro, oremos pelos nossos irmãos, inclusive por aqueles que erram conosco. Mas façamos uma força para não julgar. Como é que a gente faz essa força? A gente pede ao Espírito Santo a graça de cada vez mais abandonar esse mau hábito que é o pecado do julgamento. Porque julgar é usurpar o lugar de Deus. E com a mesma medida que julgamos, é esta medida que seremos julgados. Mas ele diz aqui, e é esse versículo que eu quero refletir. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas, que falaram em nome do Senhor. Reparai que consideramos como bem-aventurados os que perseveraram. Então, olha, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas. Aí vamos falar do profeta Isaías. Morreu cerrado ao meio por causa da palavra de Deus. Você não está sendo ameaçado de ser cerrado ao meio por causa da palavra de Deus. O máximo que você deve estar passando é uma ridicularização por causa da sua opção pela vontade, pela palavra de Deus. Você não está sendo exilado em algum lugar por causa da palavra de Deus. Nós ainda não estamos vivendo essa condição. Muitos dos nossos irmãos estão espalhados pelo mundo. Mas nós aqui do Café com Lexio, nós bem sabemos que não vivemos esse tipo de martírio. Mas a palavra de Deus hoje nos convida. Tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. Porque a gente, quando é rejeitado, quando é ridicularizado, muitas vezes a gente quer desistir. Muitas vezes a gente não quer se expor. Porque quem se expõe se compromete. E quem se compromete, por vezes, vai levar pedrada. A gente não quer levar pedrada. A gente não quer ser criticado. Então a gente
fica na moita. Mas não é esse tipo de apostolado, não é esse tipo de discipulado que o Senhor nos chama, nos convida a viver. Então, a palavra de Deus hoje nos exorta: tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas, e reparai que consideramos como bem-aventurados os que perseveraram. Então, é não desistir. É não desistir. Caiu, levanta, confessa e continua. Sabe o propósito da missa dos 30 dias? Quebrou, teve um dia que não foi? Retoma no outro dia. Não tem problema. O terço não rezou. Retoma no outro dia. Começa, acordou, tá vivo. Reza. Vai na missa. Da mesma forma, pecou, caiu, deu com a cara na parede, errou o alvo. Levanta, confessa e segue. Persevera, permanece. Vive o Pentecoste diário do agir concreto do Espírito Santo, provocando essa metanoia, essa mudança de mentalidade, que provoca uma mudança de vida, que nos conduz à vontade de Deus. No final ele diz: que o vosso sim seja sim e o vosso não seja não. Sejamos firmes. Peçamos ao Espírito Santo a graça da convicção, porque muitas vezes a gente vai enfrentar barreiras e resistência dentro da própria igreja, dos que caminham ao nosso lado. Não tem problema. Que o teu sim seja sim, que o teu não seja não, e que o Espírito Santo te conduza, porque ele quer te conduzir. É dom do Espírito Santo, discernimento dos Espíritos. Fazer você reconhecer o que vem de Deus, o que vem da sua carne e o que vem do mundo, que não vem de Deus. Que o Espírito Santo nos conduza e possa te conduzir. Peça essa graça, que o Espírito Santo te conduza a reconhecer o que vem de Deus e o que não vem, para que o teu sim seja sim, para que o teu não seja não. Convicção, consistência, passos curtos, porém firmes. Por que firmes? Porque estão enxertados na videira, porque são dados com convicção, fruto da fé e da esperança que nós colocamos em nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho de hoje, os fariseus querem provar, o evangelho de hoje está em Marcos capítulo 10, versículos de 1 a 12. Os fariseus se aproximam de Jesus e querem pô-lo à prova. E perguntam sobre o divórcio a Jesus. Jesus sabiamente pergunta: o que é que Moisés vos ordenou? E aí eles falam, para Jesus. Mas aqui eu quero abrir aspas para Jesus para falar do matrimônio. Jesus diz assim: desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. O homem deixará seu pai e sua mãe, os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Perceba, o casamento, ele é um contrato civil. O matrimônio, que é o sacramento do matrimônio, Jesus eleva a união do homem e da mulher ao sacramento do matrimônio. O sacramento não se dilui. E por que tantas vezes a gente vê os casamentos se acabando? Porque o problema está lá na natureza, na falta de conhecimento e convicção em relação ao que é o matrimônio. O sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem, dentro da doutrina da igreja, eles são chamados sacramento de serviço. Nós casamos, contraímos o matrimônio junto a Deus e a nossa esposa. Eu falo esposa porque sou homem e me casei com Talita, para servir a Talita e aos frutos da nossa vida conjugal, da nossa relação, que são as nossas filhas. Eu não casei para buscar a minha felicidade como um fim em si mesmo. Sou feliz e realizado. Por quê? Porque contraí o matrimônio para servi-la. Porque o sacramento do matrimônio é o sacramento de serviço, assim como o da ordem. Qual é o da ordem? É o que torna o homem sacerdote. O sacerdote, segundo João Paulo II, um homem para o outro. É isso. Existe para administrar os sacramentos. Para o outro, não para si mesmo.
Do mesmo modo, matrimônio, eu caso para ser um homem para Talita. Você se casa para ser uma mulher para o seu esposo e o seu esposo ser um homem para você. Como não há conhecimento acerca desta verdade do que é a conjugalidade matrimonial, muitos casamentos acabam porque as pessoas já casam assim, se não der certo a gente separa. E banaliza o sacramento do matrimônio. Aqui eu não quero falar da questão da nulidade, da questão da segunda união, porque a palavra de Deus ela é muito clara. E o magistério da igreja já conduz isso de uma forma muito particular, muito singular, muito assertiva. E você pode ter tempo para estudar, para conhecer sobre isso. Mas eu quero falar aqui exatamente sobre esse problema anterior à contração do matrimônio. Não é apenas um contrato, mas é um sacramento. E o sacramento que se contrai para o serviço. Muitas vezes a gente se frustra por causa disso, porque a gente se casa e a gente quer ser servido. E a gente reclama direitos, mas não cumpre com os deveres. A gente reclama para si, mas não tem o conhecimento de que contraímos para o outro. Ninguém nasce para si. Já refletimos sobre isso aqui, olhando para a natureza da criação de todas as coisas. Então é preciso que a gente peça ao Espírito Santo neste Pentecostes que ressignifique em nosso coração a verdade sobre o que é o sacramento do matrimônio. E penso aí estar a cura de muitas relações. Quando nós viramos essa chave, eu estou aqui para servi-la, eu estou aqui para servi-lo. Eu vou começar a fazer isso. E aí você vai ver a felicidade acontecer no seu coração. E a sua plena realização. É a regra. Eu não quero entrar aqui nas exceções, porque há as exceções. E o Espírito Santo vai iluminando a inteligência de quem vive uma exceção, onde cabe a nulidade, onde cabe uma segunda união, né? Tantos casais que vivem uma vida piedosa e de obediência a Deus e à igreja. Mas eu quero tocar aqui, concluir a nossa reflexão sobre muitas vezes o teu casamento anda mal porque você pensa que você casou para ser servido. E aí muitas vezes você não quer servir a sua esposa, os seus filhos, porque você quer ser servido. E aí vai haver a frustração, vai haver a decepção, vai haver cada vez mais o desamor. Quando você pensa, peraí, eu estou aqui não para ser servido, mas para servir, você começa a mudar a sua conduta e essa tua conduta começa a te fazer feliz. Porque nascemos para isso. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.